Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você já parou para lembrar quantos medos você tinha na sua infância, na sua adolescência, no início da sua fase adulta? Você já parou para pensar o quanto que a gente substitui os nossos medos? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo de ficar sozinha. E aí na adolescência, aqueles medos naturais do momento, né? Medo de não ser aceita, medo de falar alguma coisa e as pessoas não gostarem, o medo da exposição, que é muito natural da idade, né? Ninguém é forte o tempo todo, ninguém tem uma identidade forte a todos os momentos, não. E aí, no início da fase adulta, o medo de fazer uma escolha profissional que não me trouxesse felicidade, é, o medo de não ser amada, o medo de entrar numa relação e sofrer, o medo de começar a dirigir e acontecer alguma coisa, né? Eu ficar na estrada. O medo, né? Medo normal. Eu acho que nós não mostramos fragilidade quando nós falamos das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Muito pelo contrário, eu acho que pessoas fortes, elas conseguem falar das suas fraquezas e saber como agir com elas, né? Então, assim, mas não tem como a gente não dizer que o medo não existe na nossa vida, porque ele existe, ele faz parte, né, desse mundo tão humano que a gente vive. E aí eu tenho pensado nos medos atuais, né? Hoje os nossos medos, por conta do que nós estamos vivendo, eles gravitam em torno de eu tenho medo de perder alguém, eu tenho medo de contrair o Covid, eu tenho medo de ser entubada, eu tenho medo de não respirar, eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo de verificar as pessoas sem tratamento nesse momento. E aí os nossos medos ficam muito atrelados ao momento. E aí você já parou para perceber o quanto a gente vai substituindo os nossos medos? Hoje eu já não tenho medo mais do escuro, eu já não tenho medo de não ser amada, hoje eu não tenho medo do desemprego, hoje eu não tenho medo dessas coisas, mas eu já tive. E aí a gente foi desenvolvendo recursos, subsídios para saber lidar com esses medos, né? Talvez a gente tenha que enxergar o medo de uma outra forma, né? Se hoje, neste momento que nós estamos vivendo, a gente tem medo de perder alguém que a gente ama, de repente é porque há muito amor dentro de nós e isso é um sinal bom, né? É um sinal positivo. Se nós temos medo de ficarmos internados, é porque a gente tem um autocuidado, é porque a gente tem um alto amor, é porque nós encaramos que a nossa vida é significativa, que vale a pena viver. Então, talvez nós sejamos convidados agora a olhar para os nossos medos e sair só desse olhar, né, que nos gera uma certa angústia e pensar que esse medo advém porque dentro da gente existe um sentimento bom de amor, de proteção, de cuidado, de autoconhecimento, seja quando a gente olha pra gente, os medos são atrelados à nossa pessoa, seja quando a gente olha para o outro. Então, talvez o medo, né, de contrair esse vírus nos faça nos cuidar mais, usar máscara, álcool em gel e ficar em casa quando a gente pode e ter responsabilidade social, né? Então, se todas as pessoas usassem os seus medos para se proteger e para proteger o outro, talvez nós vivêssemos em um mundo onde houvesse menos medo. Um grande beijo e um ótimo dia.